Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Estamos aqui para falar dela, da sua redação nota 1000. Afinal de contas, é essa a nota que você vai atingir. Tá, prometer 1000 é prometer um pouco demais, mas 900 mais? 900 mais é a gente. Vamos colar nessa juntos. Hoje a gente vai começar a falar da competência 2. Nas aulas anteriores, falamos ali da competência 1. Você já está dominando a gramática, já está pronto para dar o próximo passo. A competência 2, ela quer saber se você entendeu o tema, se você teve uma compreensão daquela proposta como um todo e consegue desenvolver a redação ali dentro da estrutura da tipologia dissertativo argumentativo, que é a tipologia do Enem, né? Com uma conclusão específica, mas ainda assim um texto dissertativo argumentativo. Então, quando a gente fala da competência 2, a gente tá falando aí, ó, da questão de você se apropriar da proposta de redação. O que é isso? Você consegue, de fato, contemplá-la, falar dela de uma maneira completa, dentro da tipologia do texto dissertativo argumentativo. Para isso, o que a gente precisa? Compreender o tema proposto, não é verdade? E adaptar aí o nosso conhecimento, a nossa informação ao tipo textual exigido. É aquela competência em que o avaliador vai ver se de fato você falou sobre o tema ou se você chegou perto e acabou escapando ali, saindo pela tangente, não é? Tangenciar, sair pela tangente, olha aí. E além disso, claro, você vai ter que aplicar aí conhecimentos, né? Conceitos de várias áreas do conhecimento. Quer saber? Isso quer dizer que você tem que ser a pessoa mais culta do mundo? Não, não tem a ver com isso não, mas tem a ver com você, né? A gente vive na sociedade, a gente vai lendo, vai assistindo, vai convivendo, vai recebendo informações e é hora de conseguir mobilizar esses conhecimentos e trazer para sua redação. Beleza? Essa competência sempre avalia dois elementos. Guarda aí, o tema e o tipo do texto. Essa competência avalia sempre dois elementos, o tema e o tipo do texto. Então, muitas vezes a gente pode ter alguns aspectos que se cruzam, que se misturam ali nas competências, né, que acabam participando um pouco de uma, um pouco de outra. Então, para você não acabar sendo penalizado injustamente em duas competências, essa aqui vai focar apenas no tema e no tipo do texto, beleza? Quantos elementos, né? Quanto aos elementos a serem avaliados, descrito ali na grade específica, a gente vai ver que existem ali 3 conteúdos específicos, que é o tema, o repertório sociocultural e a tipologia dissertativo argumentativo. Então, esse é o momento em que você compreende o tema, mobiliza seus conhecimentos aí de mundo, né? Tudo que você viveu, sua experiência de vida aí, de cultura, de cidadão, e organiza essas informações dentro da tipologia textual. O que seria o tema, né? O que é abordar o tema ali? Esse aspecto, ele vai ser muito importante ali no seu projeto de texto. Quando a gente consegue produzir um bom projeto de texto, um projeto de texto consistente, a gente consegue abordar ali todos os elementos que compõem a proposta, né? Todos os elementos presentes ali na nossa proposta de redação. Então, o projeto de texto vai fazer com que o avaliador enxergue como você organizou aquela redação. De que maneira você distribuiu as informações. Se elas estão bem desenvolvidas, né? Se você não tem nenhum parágrafo ali em que tenha um desenvolvimento insuficiente. Se você conseguiu contemplar toda a temática. Então, para isso é importante que as palavras do tema apareçam no seu texto e o seu projeto de texto fique claro ali, fique nítido para a gente ver que a estrutura não tem falha na estrutura ali, não tem falha na tipologia. Beleza? O que a gente vai ver aí? Que essa compreensão, o que seria essa compreensão profunda do tema, né? É justamente você articular diferentes perspectivas para defender um ponto de vista, para defender aí a sua
tese. E na hora de você trazer essa informação, ela vai ser embasada, né? Você tem que fundamentar, não é alguma coisa, você não vai dar uma opinião porque sim. Afinal de contas, você tem que argumentar, né? Você pensa isso, por quê? Por que você pensa isso dessa maneira? Então, é aí que traz esse embasamento em conceitos de várias áreas do conhecimento. E para isso, você pode utilizar citações, você pode usar ilusões é ótimo, ilusões não, tá? Alusões, analogias, exemplos, dados, informações, são aspectos ali que vão ser essenciais na construção de um texto persuasivo. Quando a gente fala de um texto argumentativo, né, dissertativo argumentativo, a gente está falando de persuadir, de convencer ali a banca de que você entender o tema e que você tem o que falar, que o seu ponto de vista é válido, né, e deve ser considerado ali, porque afinal de contas você trouxe um embasamento para fundamentar aí a sua tese, o seu ponto de vista. Beleza? Vamos lá. Então, o que seria o repertório sociocultural? É o bicho-papão da redação, é o que todo mundo acha. As pessoas se preocupam mais com o repertório sociocultural do que com o domínio da gramática. Muito pouco isso, né? O que seria? É toda e qualquer informação ali, fato, citação, experiência vivida, que de alguma forma vai contribuir aí na discussão, né, da proposta pelo participante ao se posicionar diante do tema. Se posicionar quer dizer o quê? Que você vai tomar uma posição, né? Você vai discutir ele favoravelmente ou contrariamente aquilo, se você concorda ou discorda, ou se você não vai tomar uma posição, se você vai ponderar as questões. Geralmente é mais fácil e mais apropriado que você tome uma posição, né? Para você não acabar não discutindo o texto. Se você não toma uma posição, se você não se posiciona ali, você pode acabar tendo um texto que não argumenta, né? Você pode apenas explicar ali a situação e esse não é o objetivo da redação do Enem. Então lá é fundamental, é importante que você tenha um posicionamento. É mais fácil para você situar ali a sua redação dentro do que é pedido e não acabar sendo só um texto, né, que explica, um texto que expõe e não um texto que argumenta. Beleza? Então a gente vai tomar uma posição, sim, a gente vai se posicionar, a gente vai ter a nossa tese. O que acontece aí? Esse repertório sociocultural, ele serve para fundamentar as nossas ideias apresentadas, né? É com uma fundamentação que a gente vai conseguir convencer o nosso leitor, que a gente vai conseguir mostrar que, de fato, nossos argumentos devem ser considerados, o nosso ponto de vista deve ser considerado. Não vai bastar ali você apresentar uma citação solta. Não adianta aquilo vir solto, não tem se você do nada manda um Sartre lá na redação. Não serve de nada. Isso tem que estar articulado com a discussão. Então, sempre que você achar um argumento, você tem que vincular um repertório a esse argumento, a esse seu parágrafo ali, né? No seu parágrafo do desenvolvimento, tem que vir um repertório fundamentando. Sempre precisa vir um repertório? Não. A gente não tem exigência aí de ter um repertório por parágrafo, né? No caso, um na introdução, no desenvolvimento, e um em cada parágrafo do desenvolvimento, D1 e D2. Não há essa necessidade. Você pode sim trazer apenas um repertório. E se ele vier na introdução, tudo bem também. Você fundamenta ali os seus argumentos com exemplos, com explicações, com analogias. Isso funciona muito bem. Não há essa necessidade. A gente não tem isso ali nos critérios avaliativos, não. Bastaria um repertório. Mas, caso você tenha, você consegue enriquecer a sua argumentação se você consegue fundamentar toda a sua argumentação, né? Além da sua introdução, os seus dois argumentos. Mas não há uma necessidade ali, você usa o que você tiver na hora, não precisa ficar nervoso, o importante é trazer esse repertório para sua redação, justamente para você garantir aí que aquele seu posicionamento é pertinente. Tipologia textual. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Clássico, né? Introdução, argumentação, conclusão. Muitas vezes, quando a gente está produzindo a nossa dissertação, a gente pode usar como recurso pequenas narrativas, pequenas descrições. Então, pode ter, sim, traços ali de outras tipologias textuais. Não é um problema nisso, mas
vai ser avaliado a proporção, né? Se está constante ou não, se ele é mais presente, se é uma narração está muito mais presente do que uma argumentação, do que uma dissertação. Então é bom, né, a gente fazer equalizar aí esses tipologias para que você não acabe pecando ali por não respeitar, não apresentar um texto dissertativo argumentativo e sim um texto narrativo ou um texto descritivo. Mas sim, podem aparecer pequenas narrações, até porque quando você vai contar, relatar um fato, né, você faz isso narrando. Não há um problema, só ficar de olho aí nesses traços de outras tipologias, se eles vão estar muito presentes ou não, não devem estar, lembrando disso. E também vai ser avaliada aí a proporção entre as partes do texto. Você deve estar preocupado ou já viu algum colega preocupado aí. Ai, qual o tamanho deve ter meu parágrafo? Quantas linhas ele deve ter? Será que 5 linhas, 7 linhas, 8 linhas? O que acontece aí, né? Quando você está produzindo o seu texto, ao número de linhas, corresponde ao desenvolvimento daquela ideia, né? Ao desenvolvimento daquele tópico frasal do parágrafo. Lembra lá das nossas aulas de parágrafo? Então, de fato, a quantidade de linhas vai ser um fator relevante aí para a gente considerar se essa ideia foi bem desenvolvida ou não, se ela está ali de forma embrionária, né? Ela começou, mas não se desenvolveu. Então, de fato, a gente tem isso. Seus parágrafos não precisam ter a mesma quantidade de linhas ali, não. Todos têm 7 linhas, todos têm 8 linhas. Mas é importante que você não tenha um parágrafo com 10 e um parágrafo com 2 linhas, né? Bom manter ali uma média de 5 a 8 linhas por parágrafo. Geralmente, os nossos parágrafos do desenvolvimento são um pouco maiores, justamente pela necessidade de fundamentar, de embasar ali aquele argumento. Beleza? Então é muito importante que não haja uma ideia embrionária. Se seu parágrafo tiver só 2 linhas, vai ser considerado sim que aquela ideia não foi desenvolvida. Então, olho na organização. Lembrando que nosso texto só precisa de 4 parágrafos, tá? Não precisa ficar inventando parágrafo, acaba que você não consegue desenvolver, a ideia fica solta, e aí, né, a gente tem um texto gongado pela banca. Olha que terminologia bem profissional. Tangenciamento. Se a competência 2 quer saber se você compreendeu o tema, se você se apropriou desse tema, é justamente para saber se você não vai lá bater na trave e não falar da ideia central. A fuga ao tema, né, a fuga ali total, ela é mais claramente vista, né? Você enxerga ali que a pessoa foi completamente fora. Mas, às vezes, a gente chega na temática geral, mas não vai no foco, no recorte que a banca fez, no recorte que o tema fez, que a proposta fez. E se a gente não chega naquele recorte, o nosso texto vai sim apresentar ali uma fuga parcial, né? Um tangenciamento. O que acontece? A gente faz uma abordagem apenas do assunto mais amplo e não do tema exato, específico, do recorte feito ali na proposta. A gente fala do aspecto geral, mas não fala do aspecto específico. O que a gente vai fazer para não tangenciar? Primeira coisa, o tema vai ter ali as suas palavras-chave, você tem que identificá-las, elas que vão te dizer qual é o assunto central. Identificando, trazendo essas palavras para o seu texto, isso vai te ajudar a manter o foco ali, né, ao longo da sua escrita. O que você faz? Começa analisando esse tema cuidadosamente, palavrinha por palavrinha, o que ela significa, o que ela vai indicar no seu texto, né? Para que, de fato, você consiga estruturar de forma clara, sem divagação, né? Sem ali acabar falando, esquecendo algum aspecto. Então, traga todas essas palavras-chave aí para sua redação, para o seu parágrafo, principalmente da introdução. Beleza? Análise do texto motivador. Quando a gente lê
quando a gente encarar ali a proposta, é muito importante ler o texto. E ler o texto com atenção. Ler o texto circulando, grifando, puxando seta, vendo ali, já ler analisando, né? Tem uma leitura produtiva para não ter que voltar nele depois. O que você vai ver? Identificar ali as palavras-chave também dos textos motivadores, né? Eles acabam direcionando a abordagem. Então, quando a gente faz uma análise dos textos, né? Quando a gente vê o direcionamento, a gente consegue enxergar o direcionamento que ele dá para o tema. Quais são as ideias centrais ali de cada texto? Que tipo de argumento eles apresentam para a gente, né? De que maneira eles estão abordando aí. E isso ajuda a te contextualizar ali, a te trazer a perspectiva do tema. Identificação do conceito central. Qual o problema que está sendo abordado? Muitas vezes a gente encara ali a proposta, né, o tema, e a gente acha que todas as palavras, mas todas as palavras aqui são importantes, mas tem uma que indica o recorte. E essa que indica o recorte que traz esse problema central e esse conceito central. O que eu quero saber desse tema? Qual o desafio? Se esse tema é recorrente? Se são medidas que precisam ser tomadas? Qual é a palavra que está me dando esse recorte? E aí isso precisa ser identificado, né, para você de fato abordar o problema que a banca propôs. Como que eu vou planejar minha redação? Projeto de texto, você já tem esse esqueminha aí se você acompanhar as nossas aulas. O que você vai fazer primeiro? Definir a sua tese. Afinal de contas, como você se posiciona, o que você afirma sobre esse tema? Organizar os seus argumentos. Então, o que você vai levantar? Para quem, né, se você ainda não domina ali a tipologia, se você ainda não domina o desenvolvimento, busque causas. Desenvolver com causa, né? Ele é muito prático, é muito eficiente e te ajuda a não ficar paralisado na hora de escrever. Então, busque as causas. O que causa aquele problema? E aí, desenvolvendo as causas, você vai fazer o quê? Tentar resolvê-las, né? Tentar acabar com isso que causa o problema. Então, você já tem um direcionamento para a proposta de intervenção. Buscar as causas aí, ó, é um ponto muito legal para a gente conseguir desenvolver. Então, aqui, ó, você vai atrás da causa, beleza? Esboce uma estrutura. Dá para você fazer ali um esqueminha. Qual o problema? Qual a minha tese? Causa 1, causa 2, né? Seu D1 e D2. Repertório, onde que vai se encaixar seu repertório? Se vai ser na introdução, se vai ser em algum dos argumentos, ou se você tem repertório para tudo. Sua proposta vai resolver o que ali? Vai resolver as duas coisas, vai focar em uma, se vai desenvolver mais uma do que outra, se vai apresentar só uma proposta. Faz um esboço, faz um esqueminha aí e colete evidências. Você pode coletá-las nos textos motivadores? Pode, você não pode reproduzi-los. Tudo bem? Então, a gente precisa aí fazer umas inferências, interpretar aqueles dados, para que, de fato, a gente consiga trazer ali as informações que são apresentadas para a gente nos textos motivadores, mas que a gente agregue também informações nossas, né? Que a gente consiga conduzir ali uma autoria ao desenvolver aquela argumentação. Tá fácil? Tá fácil, não achou não? Calma, né? Redação não é teoria, redação é prática. Mas nas próximas aulas aí, você vai ver como levar toda essa teoria para a prática. Então, a gente se vê lá. Um beijo e até mais. Tchau!